E aí, futuros servidores, pronto para mais uma jornada? Então chegamos aqui na nossa 21ª aula, a gente está quase finalizando essa parte de beneficiários, tá bom, pessoal? Então o que a gente viu até aqui? Quando eu falei para vocês lá do assunto beneficiários, vocês lembram? Eu abri dois bracinhos, né? Segurados e dependentes. Até aqui a gente só estudou os segurados, né? Isso a gente passou pelo contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado, segurado especial, falamos do facultativo e fechamos com os trabalhadores excluídos da Previdência Social. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? A gente vai bater só a parte de exercício, tá? Então, os dois próximos vídeos a gente vai dar uma olhada nos exercícios, ver como isso vem caindo em prova e depois a gente fecha essa parte com o estudo dos dependentes, ok? Aí a gente vai entrar numa nova jornada, que é a parte de financiamento, aí vai ter umas 15 aulas aí mais ou menos, tá? É a parte que eu acho mais complicadinha ali, mais chata, porque tem muita coisa para memorizar, tá bom, pessoal? Então hoje a gente pratica alguns exercícios, no próximo vídeo também vamos ter uma noção de como, principalmente o Sebrasp vem cobrando esse assunto, tá? E vai ajudar também a solidificar ali, a memorizar algumas situações muito comuns em prova, tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam gostando até aqui. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de acompanhar, de compartilhar, ripar, poder fazer tudo que vocês puderem fazer para me ajudar. Eu vou ser muito grato, tá bom? Ó, tamo junto. Então vamos lá, vamos começar aqui com as questõezinhas do último concurso do INSS. Ó. Será assegurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual o brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. A gente falou disso aqui, né, pessoal? O que ele quer saber? Ele vai ser contribuinte individual a pessoa que, se eu não me engano, o macetinho que eu dei para vocês foi o seguinte: empresa em que o Brasil tem o quê? O controle societário. Mas é especificamente essa última parte. Então, quando o Brasil tem o controle societário da empresa, ele vai ser contribuinte individual? E aí, o que vocês me dizem? Acertou quem marcou? Errado. A gente viu esse item, ele será empregado, tá? Então já coloquei à disposição aqui embaixo, ó, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional, será empregado, tá? Então se você tem dúvida ou se você já esqueceu, volta lá no vídeo, volta nas suas anotações e olha o que você fez aí, tá bom? Para poder vamos aproveitar os exercícios aqui para a gente ir revisando, tá bom? Vamos para o próximo. Situação hipotética e assertiva. Isso aqui é muito comum na prova da Sebrasp, tá? Então, para quem não está acostumado a fazer prova da Sebrasp, é muito comum ela dar uma situação hipotética e aí ela vai dar uma assertiva e você vai dizer certo ou errado, tá? Então, bastante atenção nesse tipo de questão. Vamos lá, situação hipotética. Daniel, pessoa física residente em imóvel rural, desenvolve como produtor de forma individual a atividade agropecuária em área de 3 módulos fiscais. Olha lá a questão dos módulos fiscais que a gente estudou e da agropecuária. Ele já começa dando dica para a gente, ó, residente em imóvel rural. Está direcionando a gente que talvez ele esteja falando de quem aqui? Do segurado especial, tá? Então vamos lá. Com exploração de atividade turística na propriedade rural durante 90 dias por ano. Opa, a gente viu isso aqui também, que ele pode utilizar lá, ele pode explorar sua propriedade com turismo. E tem uma quantidade de dia que é autorizado por ano. Será que 90 está dentro dessa quantidade? Assertiva. Nessa situação, a exploração da atividade turística na propriedade rural não descaracteriza a condição de segurado especial. Ou seja, ele pode por 90 dias? É isso que ele quer saber. Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Ó. Primeiro, atividade agropecuária. Então a gente viu, né, que até 4 módulos fiscais ele é segurado especial. Passou de 4 módulos fiscais, ele vai ser contribuinte individual. Lembra? Espero que vocês lembrem. E aí, o que a gente viu lá atrás também, que ele pode utilizar para exploração de turismo por quantos dias, pessoal? Atividade turística na fazenda, quantos dias? 120. Então ele pode utilizar a fazenda dele, pode explorar ela turisticamente por 120. Ele disse aqui na questão 90, então tá tudo certo, não vai tirar dele a condição de segurado especial. Então tá tudo amarradinho, tudo direitinho na questão. Aí ele finaliza, né? Nessa situação, a exploração da atividade turística na propriedade rural não descaracteriza a condição, não descaracteriza, porque ele pode explorar ela por até 120 dias. E ele explorou por apenas
90. Tranquilo, pessoal? Como está essa revisão? Está em dia? Como é que está isso aí? Por isso que eu falo para vocês, ó, descansar a mente, como é que vocês estão? Vou perguntar a vocês como é que vocês estão. Isso aqui é importante para você já ir memorizando ou ir assimilando algumas informações que é corriqueira. Módulos fiscais é corriqueiro em prova de concurso, tá? Principalmente prova de previdenciária. Você vai mais cedo ou mais tarde, você vai tropeçar com isso em alguma prova. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tiver dúvida, pergunta, qualquer coisa, coloca aí embaixo aí no vídeo, tá? Deixa aí no comentário que depois ou eu vou comentar lá no Instagram ou eu volto para comentar aqui. A gente vai batendo isso daí, tá? Vamos para a próxima. Ó. Essa daqui é o tipo de questão que eu considero que é para a pessoa ganhar confiança na hora da prova. Ela olhar assim e falar, moleza. Marcar e falar, tô sabendo tudo. Tô sabendo tudo. É uma questão extremamente fácil. Então vamos lá. Ó. São segurados facultativos o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. E aí, pessoal, esses são segurados facultativos, certo ou errado? Lembra no macetinho que eu dei para vocês sobre isso aqui? Se eu não me engano, eu falei isso aqui para vocês, ó. Religiosos, clérigos. Clérigos, religiosos. São um tipo de segurado. E aí, eles são facultativos? Certo ou errado? Eles são o quê? Eles são o quê? Contribuinte individual. Então, esse item está o quê? Errado, porque eles não são facultativos. Tá? Essa questão é fácil. Não vai me comentar aí no vídeo que você errou, hein? Não vai me comentar aí no vídeo que você errou que eu vou apagar o seu comentário. Essa daqui era fácil. Hein? Tá bom? Vamos lá. 4. A filiação de um segurado obrigatório à Previdência Social se concretiza com o pagamento da primeira contribuição previdenciária desse grupo. A gente viu isso aqui também, ó, bastante, né? Tem um videozinho só de filiação e inscrição. A filiação e inscrição ela vai acompanhar a gente até o final, até o último vídeo, tá? Ela vai ser também importantíssima lá na parte de financiamento. Então, aquelas regrinhas que a gente estudou lá, ela é importante. Então, para os segurados obrigatórios, quando para os obrigatórios, quando que vai acontecer para os segurados obrigatórios a filiação? Lembra? Diz aí, comenta aí embaixo. Início da atividade laboral remunerada. A regra que envolve o pagamento da contribuição, ela é para o facultativo, não são para o obrigatório. Obrigatório, você lembra, contribuinte, avulso, doméstico, empregado, segurado especial. Então, para esse grupo, a gente tem como principal característica o início da atividade laboral remunerada. Por isso que esse item está errado. Para os obrigatórios, a filiação ocorre com a atividade laboral remunerada. A primeira contribuição ela vai gerar efeitos para o facultativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Ó. É considerado segurado obrigatório o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio. Eu falei desse pessoal aqui também, lembra? No macetinho. Se eu não me engano, eu mandei vocês colocarem o quê no macetinho? Ó? Políticos. Políticos que não estejam no regime próprio. Eles serão o quê? Serão obrigatórios? A questão até facilitou nossa vida. Ela disse que serão obrigatórios. Deixou em aberto. Vai ser contribuinte individual, avulso, doméstico, empregado. Mas a gente pode ir mais além, porque vocês já estão sabendo bastante. Ele é obrigatório? Sim. E qual é o obrigatório que o político que não esteja em regime próprio? Ele é empregado. Empregado. Se ele não tiver em regime próprio, ele vai ser enquadrado como obrigatório, mais precisamente como empregado. Então esse item está o quê? Está o quê? Correto. Ele vai ser obrigatório. Repare que ele nem especificou qual tipo de obrigatório. Ele deixou em aberto, ficou até mais fácil. Então ele vai ser obrigatório na categoria de empregados. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Ó, ufa, já passamos aqui pela metade do vídeo, né? Então, depois no final vocês comentam aí no vídeo se vocês gabaritaram, tá? Na hora que eu estiver lendo aqui, você pausa, antes de eu dar a resposta, pausa e julga ali certo ou errado. E depois comenta ali para eu saber quem foi que gabaritou. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma prova da reaplicação de Guarulhos, né? Então, Guarulhos teve um problema lá e teve 2 provas. Essa daqui já é da prova da reaplicação.
Presentes os pressupostos da filiação, é admitida a inscrição pós-morte de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo, mas não é admitida a inscrição pós-morte de segurado especial. E aí, certo ou errado? Vai lá, pausa o vídeo aí para ler de novo e ver se está certo ou errado. Vai, pausa o vídeo, vou até deixar marcado aqui. Ó. E aí, o que vocês me dizem? A CESP é má. A CESP é malvada, hein? A CESP é malvada. O que ela fez aqui, pessoal, nessa parte? Ela trocou. Ela fez uma troca. Tá? É admitida a inscrição pós-morte do segurado especial e não é admitida a inscrição pós-morte do contribuinte individual e facultativo. Ela é maléfica, ela só trocou os conceitos. Tá? Como você já está sabendo tudo, está bem preparado, você deve ter visto ali, você não se confundiu. Agora, os marinheiros de primeira viagem, aqueles que estão estudando menos, certamente vão cair nesse truque aqui do Sebrasp. Tá bom? Então, o item está errado porque ela trocou. Então, revisando, é admitida a inscrição pós-morte do segurado especial. Não é admitida a inscrição pós-morte do contribuinte individual e do facultativo. Beleza? Beleza, beleza? Vamos embora. 7. Suponha que um estudante, essa questão aqui ela é ótima, para a gente verificar algumas coisinhas. Então, olha só, suponha que um estudante de 15 anos de idade pretenda se inscrever no regime geral da Previdência Social na condição de facultativo. Nessa situação, a inscrição não será possível em decorrência da idade do estudante. Então, aqui a gente pode trabalhar várias coisas, tá? Quando é que o facultativo pode se inscrever? Qual é o teto, o piso ali para se inscrever no regime geral? Quem é o estudante na fila do pão? Quem é o estudante aqui dentro do regime geral? Isso aí também é importante. Então vamos começar dando uma olhada no que diz a Constituição, pessoal. Olha só. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Tá? Então preste atenção. Por que isso aqui é importante, pessoal? A inscrição no regime geral, ela começa a partir dos 16 anos. Ah, e tem exceção, professor? Tem. O aprendiz. O aprendiz é aquele que vai se inscrever antes dos 16, a partir de 14. Tá? Mas fique atento com o seguinte, o aprendiz ele não será facultativo. Ele se inscreve como obrigatório na categoria de empregado. O aprendiz, ele é empregado, ele não é facultativo. Então, para facultativo, eu tenho que ter no mínimo 16 anos. Com 15, eu não posso me inscrever. Olha o que diz aqui o decreto 3.048. Ó. É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral da Previdência Social, mediante contribuição, na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Pegou aí, pessoal? Deu para entender? Viram aqui a importância? Então aqui, o que ele fala? Ó, a inscrição não será possível em decorrência da idade. Sim, porque ele tem 15. Para facultativo, ele precisaria de 16. Por isso o item está certo, pessoal. Então veja como essa questão aqui, a gente pode trabalhar ali, fazer uma bela de uma revisão com ela, né? Verificar várias coisas. Vamos para a próxima. Suponha que o proprietário de uma fazenda de produção de leite e gado de corte para o comércio local tenha contratado um indivíduo para exercer as funções de caseiro e gestor da fazenda. Nesse caso hipotético, para efeito previdenciário, o referido contratante é considerado empregador doméstico. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha só, certo ou errado? Pergunto para vocês, antes de eu marcar aqui, certo ou errado? Tá? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui nas marcações. Ó. Ele é proprietário de uma fazenda de produção de leite e gado de corte para o comércio local. Estamos falando aqui de uma atividade empresarial. Tá? E aí ele contrata um indivíduo e insere ele dentro de uma atividade empresarial. Não é aquela atividade que a gente viu lá do empregador doméstico, que não vai gerar lucro para o patrão. Aqui, ele vai estar dando lucro para o patrão. Nesse caso, o referido contratante ele vai ser considerado empregador doméstico, dando lucro, sendo que o empregado dele dá lucro para ele? O que vocês me dizem? Não, né? Ele vai ser empregador doméstico? Não, ele vai ser empregador, tá? Por isso o item está errado. Por que ele é empregador?
Porque ele está colocando aqui o gestor, o caseiro, dentro de uma atividade empresarial que dá lucro para ele, ó. Produção de leite e gado de corte. A questão ainda dá uma dica para o comércio local, para ficar bem claro de que se trata aqui de uma atividade empresarial. Tá? Deu para entender? Tranquilo? A gente mata aí mais essa. Vamos que a gente está quase terminando aqui essa primeira bateria aqui desse vídeo. Vamos lá. 9. Otávio, contador. Essa questão aqui também é boa para a gente abrir o leque ali com as opções. Otávio, contador, é aposentado por regime próprio de previdência social e começou a prestar serviço de contabilidade em sua residência. Tá? Ele diz que o cara é contador e ele é aposentado. Então, olha só, ele já começa dizendo aqui, ó, presta serviço de contabilidade. Então, ele presta serviço de contabilidade na residência dele, ele está prestando serviço, ele é um prestador de serviço. Tá? Então, em relação a essa atividade aqui, como prestador de serviço, a gente já viu que ele é o quê? Contribuinte individual. Pessoal, é irrelevante que ele tenha trabalhado em regime próprio, é irrelevante que ele seja aposentado, tá? Bastante atenção com isso. Isso não é importante para a gente. Dada a qualidade de seus serviços, logo foi contratado para dar expediente em uma grande empresa da cidade. Olha só, a partir do momento que ele é contratado para dar expediente em uma empresa, ele agora está dentro de uma atividade empresarial, ele vai virar um empregado. Nessa situação, Otávio não é segurado, olha o que ele diz aqui, ó, não é segurado do regime geral, tanto por ter pertencido ao regime próprio, quanto por ser aposentado? Não, pessoal. Isso é irrelevante. Ele vai ser segurado tanto como contribuinte individual, quanto empregado. Tá? É irrelevante que ele tenha sido aposentado, é irrelevante que ele fala mais aqui, que ele tenha trabalhado em regime próprio. Tá? Isso é só para tentar confundir a pessoa. Por isso, o item está errado. Ele vai sim estar filiado em relação a cada uma dessas atividades. Beleza? Matamos mais uma. Então, para finalizar o vídeo de hoje, vamos lá. Vamos para a última. Miguel Civil, brasileiro nato, que mora há muito tempo na Suíça, foi contratado em Genebra para trabalhar na Organização Mundial de Saúde. Seu objetivo é trabalhar nessa entidade por alguns anos e retornar ao Brasil, razão pela qual optou por não se filiar ao regime próprio daquela organização. Não quis se filiar pelo regime de lá. Por quê? Porque ele é doido. Ele preferiu ficar aqui no regime geral. É doido. Vamos lá. Nessa situação, Miguel é segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de contribuinte individual. E aí, pessoal? Foi isso que a gente viu? Foi isso? Ele vai ser segurado na qualidade de contribuinte individual? Vamos dar uma ledinha aqui no que a gente viu lá atrás, ó, do que fala do contribuinte individual. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. Ele vai ser contribuinte individual. Então, o item está correto. Tranquilo até aqui, essa mais uma pincelada para a gente começar a ver. Vamos ver só mais uma meia dúzia de exercícios no próximo vídeo. E aí a gente arremata essa parte de beneficiário falando dos dependentes, tá? Não se esqueça de curtir, de seguir no Instagram, tá bom? Espero que vocês estejam gostando até aqui. Espero que essas questões tenham sanado algumas dúvidas, tá? E vamos seguir em frente com mais questões no próximo vídeo. Até a próxima aula.